Bom dia, está no ar o programa Extra Classe TV especial de férias. No programa de hoje nós vamos falar sobre mais uma luta da educação, que é o Sistema Nacional de Educação. Para tratar do assunto, a convidada é a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Fátima, qual é o objetivo desse Sistema Nacional de Educação? É estabelecer, Leilton, uma política estruturante no Estado brasileiro sobre a educação básica, sobre a educação superior também, mas vamos tratar da educação básica, né? Hoje nós não temos um sistema nacional de educação. Hoje nós temos um Plano Nacional de Educação que foi substituído, não é? Que substitui, aliás, essa política nacional através de um sistema. Isso, sem dúvida nenhuma, é algo que a sociedade precisa. Por quê? Mais do que ter o sistema, ele precisa manter uma articulação em todos os níveis. A nível de você promover uma política pública de atendimento ao jovem, ao adolescente, à criança, a você ter as políticas que são comuns hoje, né, dentro do sistema, e que muitas vezes o gestor público do município ou do estado, ele, por não existir um sistema de colaboração, mas de cooperação voluntária, ele deixa de aplicar essa política. Ou seja, o Estado acaba deixando de atingir a maioria da população usuária em função, muitas vezes, de descuido do próprio gestor. E o Sistema Nacional de Educação, ele vai possibilitar agregar todas as esferas públicas em torno daquela política. Fátima, política estruturante, eu gostaria que você explicasse melhor esse termo técnico aí para os nossos telespectadores. Então, é como uma casa que você vai construir e tem que ter aquela base. Então, a política estruturante é aquela que vem para ficar. É aquela que não vai depender do novo governador eleito, do novo prefeito eleito, do novo presidente ou presidenta eleita. Ela é uma política do Estado brasileiro para o povo brasileiro. Por isso a nossa grande luta, e a gente tem se empenhado muito nisso, Leilton, e a população às vezes não compreende, né? Acha até que é um chavão, uma palavra desconhecida a mais que a gente usa, mas não é. O que a gente está trazendo para a população e chamando a população para se somar é para que a gente não dependa de políticos, mas sim o Estado brasileiro possa garantir aquilo que a Constituição diz, que é dever, que é obrigação, ofertar enquanto um bem humano, não enquanto uma dádiva de um prefeito, ou dádiva de governador, ou até mesmo de presidente ou presidenta da República. Significa então que as políticas de educação seriam mantidas a partir de um sistema que envolvesse a colaboração entre as prefeituras, os estados e a União, é isso? É verdade, é exatamente isso. Veja só, na hora em que o prefeito diz, olha, eu não tenho dinheiro para melhorar a estrutura da escola, às vezes até ele tem, mas como não existe uma política pública que aquele investimento tenha que necessariamente ser feito, ele deixa de fazer para fazer uma outra obra de interesse dele, mais demonstrativa, que atenda mais a seus interesses. Já com essa política estruturante e consolidando esse estado de parceria, de colaboração, que não é voluntária, é algo que se consolida através de uma política, fica muito difícil de dizer que não tem um recurso. Ele vai dizer, eu tenho obrigação de fazer a reforma desta escola ter este padrão, eu tenho a obrigação de atender o alunado nesta modalidade de ensino e com condições mais, vamos dizer assim, mais avançadas do que as que a gente tem hoje. Fátima, pelo que eu entendi, esse sistema ele vai auxiliar numa reivindicação, numa prioridade de luta do movimento, que são as condições de trabalho, melhorar as condições para se prestar um bom serviço ao aluno.
esse sistema influencia alguma coisa na valorização salarial, por exemplo? Sim, sim, sem dúvida, Leilton. Olha, uma das questões que é premente a articulação desse sistema nacional de educação é exatamente, hoje você não tem a federalização da remuneração dos servidores. Essa é uma possibilidade com o sistema de ter a federalização da remuneração dos professores, dos funcionários, assim, não deixando de tirar a responsabilidade dos municípios e do Estado, mas fazendo com que, por exemplo, os estados e municípios apliquem corretamente os recursos, que a União complemente, faça a sua complementação e que não fique aquela coisa da dependência. Muitos professores chegam e dizem assim, mas é lei federal pagar o piso, e por que é que o prefeito não quer pagar? É porque o nosso regime é de colaboração voluntária, não é um regime vinculante. E o Conselho, o Sistema Nacional de Educação, ele tenta fazer com que isso seja vinculante. Ou seja, o que a União elaborou, decidiu através dos deputados, através dos senadores, que são representantes dos seus estados, representantes dos municípios, tenha o mesmo valor para a União, para os estados e para o município. Além do que, esse sistema também, ele é muito importante para a gente, porque a parte de financiamento não tem uma legislação própria, não tem. A União vai entrar com sua parcela, mas os municípios e o estado, se não quiserem, vão aplicar em outra coisa. O sistema não. Sendo vinculante, o sistema está dizendo o seguinte, nós temos obrigação desde a União até as prefeituras. Você falou aí que em funcionários, normalmente essas políticas de educação, elas acabam se voltando mais para o professor. Pelo visto, essa engloba também os funcionários da educação. Engloba, e inclusive para atender a meta 18 do Plano Nacional de Educação, que diz que em 2 anos os estados e os municípios deverão ter planos únicos de carreira ou planos isolados e já no caminho de determinar o piso salarial, Leilton. Veja como a gente tem que correr atrás do sistema, porque o sistema ele vai possibilitar que essa política ela seja uma política de Estado. E não o prefeito vai dizer, olha, eu vou aplicar no meu município, o município vizinho não aplica, eu vou desaplicar, como tem acontecido, né, do prefeito tomar como péssimo exemplo o vizinho que o sindicato tem tido dificuldade na aplicação daquela política. Para concluir, Fátima, o sistema envolve também a questão da formação continuada? Envolve sim, Leilton, que é um dos elementos base para que a gente possa ter um profissional com condições, inclusive, de alcançar não só as novas metodologias, mas os novos processos educacionais. Hoje, enquanto a criança está com uma ferramenta, o professor está ainda com o quadro de giz. Então, é necessária essa formação em todos os seus aspectos. E aí, os recursos, não é, que os estados e os municípios reclamam não existir e que fica só por conta da União, com o sistema, eles vão articular formas e maneiras, responsabilidades destes entes federativos para exatamente chegar à melhor formação e a gente sair exatamente de uma educação que é tão criticada para se pautar numa educação de qualidade social referenciada, que não é qualquer coisa. Quando a gente diz educação social, nós estamos dizendo universalização, acesso e permanência da pré-escola à universidade. Social referenciada, nós estamos dizendo que os cidadãos devem ter oferta iguais, garantida e condições de desenvolver-se nesta educação. Ok, nós conversamos com a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, muito obrigado por sua participação. Leilton, nós é que agradecemos, dizer que nós temos uma pauta longa que vamos precisar da sociedade e precisar do professor, do funcionário, do aposentado, enfim, precisar de todos aqueles que desejam contribuir com a educação do nosso Estado. Ok, e o nosso Extra Classe TV especial de férias de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo domingo.